Tudo bom, pessoal? Tô começando mais um vídeo aqui falando uma série sobre ETFs, REITs. E hoje nós vamos falar aqui com quem não me conhece, né? Primeiro, Ismael da Central do REIT e Francisco do canal Mente de Holder, tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui para vocês falando um pouquinho mais sobre ETFs nos Estados Unidos, um assunto que tanto eu quanto o Ismael gostamos demais. Então aproveita, deixa o like aqui embaixo, se inscreve tanto no Mente de Holder quanto no Central do REIT e vai receber conteúdo toda semana. exatamente. Hoje nós vamos falar aqui sobre o ETF. Os ETFs eles são relativamente novos, até na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, são os Exchange Trade Funds. Então, quem não conhece que os REITs, ou as empresas de perto, acaba investindo em um fundo que ele replica um determinado índice. Você pode comprar ele com um código, no caso do ETF, nós vamos falar aqui hoje para vocês, ele é o OLD, pessoal. Então, esse ETF, basicamente, que eu vou explicar, ele é um ETF focado em idosos, né? A terceira idade, melhor idade, se possível dizer, né? E aí o foco principal dele são empresas que trabalham nesse setor, né? Exatamente. E esse ETF, ele busca exposição em empresas que fornecem cuidados de longo prazo. Ele busca locais e ativos que focam principalmente na população e envelhecimento. Então, esse ETF ele tem grande exposição a REITs, principalmente aqueles focados em habitação para idosos. Então, um ponto que a gente vê, o foco desse ETF é principalmente no envelhecimento da população. E a gente vê alguns pontos em que o ETF foca, é que principalmente vai ter um aumento da população idosa, pulando quase 3 vezes o que é hoje até os anos de 2050. Então, a gente vê essa tendência, é uma tendência global, né, Ismael, de envelhecimento da população, e gradativamente a gente vê alguns ativos se movimentando para fazer a carteira em relação a essa parte de empresas e de REITs. Estima que nos Estados Unidos hoje, os baby boomers, né, aquela população, né, que nasceu por volta dos anos 60, estima-se que hoje 10 mil se aposentem por dia. Então, é uma grande população aí que está entrando, que está começando a utilizar desses, que são dependentes, de certa parte, dessas empresas. Que não são entra só REITs. A gente acaba falando de um ETF REITs porque a maior parte do portfólio desse ETF são REITs. Mas aí você tem empresas de biociências, empresas farmacêuticas, enfim, que acabam compondo também o portfólio desse ETF. Algumas características do portfólio desse ETF, Ismael, é que ele tem hoje 47 empresas de guarda-chuva que fazem parte dos ativos desse ETF. Dentro dessas 47 empresas, hoje ele tem um valor de mercado perto de 23 milhões de dólares. Então a gente vê que o ETF ele não é tão grande ainda, ele está compondo o seu portfólio, mas a gente vê esse crescimento ao longo dos últimos anos. Hoje, ele está focado com uma relação preço-lucro de 38 vezes, e também ele possui um yield de 2,13%, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse yield também nos próximos slides. Além disso, tem uma taxa de administração de 0,30%, então é uma taxa em linha com o mercado. A gente vê alguns ETFs que têm umas taxas mais baixas, alguns com taxas um pouquinho mais altas. Eu gosto dessa taxa, acredito que ela é bem factível, ela é bem plausível com o nível de risco da operação desse ETF. E também ele tem um benchmark do Solactive Index. ETFs que tem um valor, que tem um asset under management, tem ativo sob gestão, um valor menor, e já eles costumam ter uma taxa um pouco maior para compensar isso, porque uma taxa muito pequena para uma gestão pequena acaba não valendo a pena ali para quem está fazendo, quem está gerindo, né? O que se espera é que com o crescimento desses ETFs, é lógico que a gente falou do ETF que foi lançado em 2016, então é relativamente recente. Conforme a tendência, né, conforme esse valor aí de ativos sob gestão suba, essa taxa de administração começa a cair. E a concorrência também faz com que essa taxa caia. Esse é um bom ponto. A gente vê aqui também nos FIIs brasileiros, né, em que à medida que o valor de mercado do fundo vai crescendo, o patrimônio vai crescendo, a taxa de administração tende a cair. Passar aqui para vocês, pessoal, um pouquinho da exposição global desse ETF. Então, a gente vê uma exposição quase que 3/4 dele está focado nos Estados Unidos. E um ponto importantíssimo é que a gente vê principalmente exposição a países já consolidados. O que eu quero dizer com isso? Países em que a população ela já é idosa e é muito fácil de ver uma tendência de envelhecimento da população nesses países. Então, foco muito grande nos Estados Unidos, também em grandes países europeus. Então, esse é um ponto que a gente vê claramente esse movimento do ETF em busca desses ativos nesses países. Exatamente, é a posição muito grande dos Estados Unidos, né? Aí a gente fala um pouquinho
do portfólio, né, exposição de portfólio nos setores dele. Quem acompanha aí já observa que o setor que mais compõe esse ETF são os de REITs. E aí a gente vai falar de REITs especializados, que são principalmente aqueles ali de healthcare. Dentro do setor de healthcare, a gente tem grandes subsetores, o maior deles, inclusive, é o de cuidados de idosos. E a gente tem uma pequena porcentagem aí de REITs residenciais também. E diversos outros, né, como suporte à vida de idoso, REITs diversificados, REITs de desenvolvimento, REITs comerciais, enfim. Apesar de não ser um REIT exclusivo, ser um ETF exclusivo do REIT, a maior parte do portfólio deles são REITs. O que tu acha dessa alocação, Ismael? É algo que te atrai, esse ponto de REITs especializados em healthcare, onde tem mais de 80% do portfólio do fundo, do ETF? Então, tu vai até passar para o próximo slide aí, que eu acho que no próximo a gente mostra aí, né, exatamente a exposição dos 10 maiores. Vamos lá. É lógico que ele faz a ponderação com o valor de mercado e o maior REIT dentro desse ETF é o Welltower. Quem não conhece o Welltower, ele é o primeiro REIT de healthcare, inclusive. Começou como cuidado de idosos. Lá nos Estados Unidos é muito comum casa de repouso. Aqui no Brasil ainda não existe, mas não é tão comum nos Estados Unidos. Só fazer um lembrete, Ismael, deixa eu fazer um lembrete que a gente já tem uma análise sobre o Welltower, eu vou deixar o card aqui para vocês, para verificar quem quiser saber mais sobre esse ativo, a gente já fez uma análise sobre ele. Exatamente, aí é até bom o pessoal ver lá que a gente fala sobre o Welltower, porque eles tiveram um crescimento muito grande, né, mas hoje eles acabam sofrendo, principalmente com a pandemia, a taxa de vacância já vinha diminuindo aí ao longo do tempo, Ventas é outro também que nesse sentido, e Healthpeak, que apesar de ter um portfólio ali de cuidado de idosos, hoje ele é um dos mais diversificados, ele tem hospital, enfim. O que eu observo, principalmente nesses REITs de healthcare americano, é que eles vêm fazendo uma transição gradual de portfólio, principalmente para clínicas médicas, hospitais, centros de pesquisa, e ficando cada vez menos dependente desse setor de idosos aqui, até porque o mercado americano já tem tanto REIT, tanto operador de casa de idoso, que acaba que a concorrência é muito grande. E aí a gente entra também em outro, né, que é os skilled nursing. O que é o skilled nursing? É aquele onde o idoso ele precisa de um cuidado um pouco maior, ele vai ter que precisar de um médico, enfermagem, entendeu? Ele fica quase que sendo hospitalizado. Então, mas assim, o aluguel, a taxa de crescimento deles tem sido bem razoável nos últimos tempos, né? Então, isso tem sido algo que os investidores vêm buscando. Então, quem olha muito para REIT Healthcare vai observar que a maior exposição deles, os maiores, né? Tem grande exposição aí a cuidados de idosos. Exatamente. E dentro dessa parte de cuidados idosos também, um pouco das alocações desse ETF, a gente vê principalmente a parte de financials e de healthcare, que o Ismael explicou um pouco mais agora, e também de financials, de fazer a gestão dessas propriedades em relação ao cuidado de idosos. Então, essa migração gradual que a gente vê em relação ao cuidado de idosos para os outros pontos de healthcare é um ponto que a gente sempre toca aqui, né, Ismael, em relação a que, como tem muita concorrência, está virando quase que uma commodity, digamos assim, né, em relação a isso nos Estados Unidos. Então, a gente faz esse exemplo até para explicar um pouco do porquê que esses ativos estão fazendo essas alocações e essas mudanças para a parte de pesquisa e outros pontos de healthcare. E tem outro ponto também que não é tão barato, né? Você habitar uma casa de idosos nos Estados Unidos é bem caro, né? O skilled nursing, por exemplo, a média mensal é $8.800. Então, não é todo americano que tem condição. A própria média de habitação de uma senior house, ela é maior do que uma pensão média do americano. Então, existe uma série de fatores aí a se analisar. Além do mais, que mesmo com o envelhecimento da população, a tendência é com que as pessoas se mantenham ativas por mais tempo e que elas não vão habitar, assim, não é tão fácil a gente analisar certos números friamente essas casas de senior house. E aqui, Ismael, a gente traz uma variação do old versus o VNQ. Então, a variação de valor, a variação de preço dele, historicamente e também agora nos últimos meses. O que a gente pode notar em relação a essa variação? Historicamente, ele operou abaixo do VNQ. E um ponto importante que a gente traz agora é que o VNQ acabou sofrendo um pouquinho mais que ele na pandemia, até porque eles estão praticamente andando juntos nos últimos meses.
Não, então, o que a gente observa aqui nesse gráfico aqui é que o Old, ele tem performado aí desde 2018 até melhor, né, do que o VNQ. Em grande parte pela expansão dessas senior houses. A gente tem que lembrar também que mesmo dentro de VNQ, esses REITs de healthcare eles têm um peso considerável, né? Então, tem algo aí que a gente tem que olhar. Mas o que me chama a atenção é que nas últimas semanas aí, né, nos último mês, basicamente, os REITs de healthcare têm tido uma performance bem razoável, né? Então, eles têm performado bem melhor do que o VNQ. E para quem investiu aí nesse ETF desde o lançamento dele, hoje tem só em retorno de preço, né? Tirando aí os dividendos, é um retorno médio aí de 17% contra 0,63% do VNQ. E um ponto que a gente traz aqui importante é sempre a comparação de yield, principalmente do VNQ versus o Old. Então a gente vê que historicamente o yield do Old ele é mais baixo que o VNQ. Então a gente vê isso principalmente por foco em relação de risco-retorno. Então geralmente quando a gente tem um maior yield é vinculado ao maior risco na operação. Então como esse ETF está focado principalmente em ativos com menor risco, consequentemente, o yield fica menor que o VNQ. Exatamente. E é o que a gente fala, isso é exatamente o que você falou, né? Ele tem historicamente um yield menor do que VNQ. Durante a crise, o yield acaba subindo porque a cotação desce, né? Então, a gente observa aí que ele é um ETF para quem quer valorização ao longo do tempo e não está focado somente no yield. Então, Ismael, apresentamos aqui um pouquinho mais sobre esse ETF, num modo geral, em um viés de longo prazo. O que tu acha em relação se é bull ou bear? Então, por exemplo, no setor de healthcare, né, é um setor que eu até gosto dele. Pessoalmente, eu gosto principalmente de hospitais, centros de pesquisa, mas eu já não me agrada muito o casa de idosos. E esse ETF, o foco dele é basicamente casa de idosos. Não só casa de idosos, mas skilled nursing também, que é onde você tem um cuidado um pouco maior com o idoso. É o que a gente observou aí, né, ao longo do tempo. Tem um mais baixo que o BNQ, a valorização dele não tem sido tão superior ao BNQ, mas é lógico que o tempo é muito curto, né? Foi lançado em 2016, então é difícil a gente falar o que vai acontecer com esses ETFs ao longo do tempo. Mas para quem está procurando REIT, é muito comum as pessoas entrarem em REITs grandes, como BNQ, SCHH, ICF, e depois começarem a procurar ETFs setoriais. E aí, o nosso intuito aqui hoje foi apresentar um desses ETFs setoriais, que é o OLD, já que, dentro do setor de healthcare, os maiores REITs têm uma grande exposição a cuidados de idosos. Exatamente. E esse é um ponto que a gente traz de principal ponto positivo dos ETFs, é basicamente a diversificação, então a gente consegue comprar muitos ativos com base em um só. Então, caso a pessoa lá queira fazer parte um pouco mais de cuidado de idosos, de focar e acredita que esse envelhecimento da população, não só nos Estados Unidos, como em outros países, vai afetar e vai crescer, esse ETF, digamos que é uma boa pedida para quem quer fazer parte desse movimento nos próximos anos. Eu, particularmente, não gosto muito de ETFs, mas, claro, é uma parte pessoal minha da minha carteira, né? Então, cada um também tem sua maneira de investir. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha carteira de healthcare, eu foco exatamente naqueles que têm menor exposição a cuidados de idosos, entendeu? Porque é um setor um tanto complicado e a taxa de vacância vem diminuindo. Quem não assistiu, eu recomendo que assista o nosso vídeo lá sobre o All Tower, que vai entender um pouquinho mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, compartilhe, curta, tanto a Central do REIT quanto a Multi Holder. Nós temos o nosso perfil no Instagram, temos o nosso site também, onde postamos diversos perfis de REITs. E bons investimentos para todos, certo? Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo, que é super importante. Até a próxima, Ismael. Bons investimentos e bora!